Um sábado abençoado para sua família, para você. Que Deus abençoe nesse lindo dia. E eu quero aqui contar uma experiência de despertamento espiritual para a sua vida, para seu elevo espiritual. Meus irmãos, gostaria de fazer Manhã com Deus nesse sábado, mas não deu, né? Mas nós vamos estar aí, junto com os irmãos, assim que possível, que o Senhor nos permitir. E nesta manhã o Senhor está me permitindo, está contando aqui uma experiência onde eu estava dormindo, estou aqui ainda no quarto onde eu estava dormindo, e o Senhor me deu uma experiência, e eu quero que os irmãos analisem essa experiência, ok? Eu estava em um lugar onde eu vi uma notícia, e essa notícia, ela dizia assim: a obrigatoriedade do chip chegou. Todos são obrigados a usar o chip. E eu falava, mas não teve arrebatamento da igreja? Como pode a gente ter que usar o chip se todo mundo fala que o chip vai ser usado após o arrebatamento, né? Mas, e eu falei, até mandei, né, fazer a reprodução de um folheto bíblico, onde eu explico que o chip vai ser usado após o arrebatamento. Meus irmãos, e eu ali estava naquela experiência, Senhor, e agora? Como que a gente vai pegar dinheiro de banco para fazer as coisas? E eu comecei no impasse. Senhor, e agora? Como a gente vai comer? Muita gente vai... Aí foi quando o Senhor... eu comecei a indagar. Como vai ser isso? Se o governo porque aí eu conversando com a irmã hoje, ela disse, eu recebi um vídeo que já tem países que já está sendo... quase que, não sei se é obrigado a usar o chip. Tem país, eu não sei, não conheço, e se você conhece, diz aí na descrição do vídeo, tá bom? E já manda, compartilha também para ver se alguém sabe e manda pra gente. E deixa o seu like para ver se chega também numa pessoa, tá certo? Pra gente poder estar orientando essa pessoa e falar aqui, passar aqui o que Deus me falou, tá certo? E eu sei que o meu Deus, ele não deixa a gente enganado, né? E quando é Deus de verdade, quando é o próprio Deus falando com a gente, não há engano, né? E por isso tem que ser analisado tudo direitinho, porque o inimigo, ele tem enganado muitas pessoas. E, irmãos, quando de repente eu não dormia, eu não conseguia dormir, porque era como se eu tivesse acordada e conversando ali com Deus, indagando. Mas, Senhor, muitas pessoas vão usar, crente vai usar isso, porque não vai querer ficar sem o salário, não vai querer parar de comer. Como é que vai ser, Senhor? Então, na minha memória, começava a vir ali o meu pai, que sempre como plantador, né, agricultor. Meu pai viveu muitos anos assim, 6 meses ele plantava e 6 meses ele colhia. E muitos anos meu pai ficou assim, fazendo isso. E eu falei, o único meio é os plantadores, né? São as pessoas que estarão plantando para sobreviver. E eles se tornarão agricultor, terão que ser agricultor. Porque quem é do mal vai usar o chip e não quer saber que vai... E tanta coisa que eu conversei, que eu falava com Deus, vinha na minha memória. Meu pai, que muitos anos viveu, criou os filhos tudo plantando, e vinha na minha memória meu avô, que nunca precisou de chip nem de nada, mas era grande plantador junto com seus filhos. E eu disse, meu Deus, estamos voltando para a era da plantação. Vamos ter que voltar para a era de sobreviver com tua horta, sobreviver com teu aipim, com teu milho, com teu feijão. E você dá um jeito nessa situação. Quem tem terra,
não venda suas terras, essa é a orientação que eu lhe dou. Quem tem seu sítio, não venda seu sítio, dê um jeito de plantar. Quem está no campo, não saia para a cidade. Quem está na cidade, né, procure o campo, tá? Assim, não estou aqui aterrorizando ninguém, calma. E também não vai fazer assim, no desespero, não, porque eu tenho notícia aqui, uma notícia que deu pano para manga, e é o jornal News Brasil, da BBC, que anunciou aqui que um profeta disse aqui, a profecia do fim do mundo, que tomou conta das redes sociais. E eu vou ler para você entender que há um grande perigo de você sair desesperadamente crendo em coisas que você vê no YouTube e na internet. Antes do arrebatamento, haverá coisas que... eu vou falar para vocês. Haverá 4 grandes sinais do arrebatamento. Aqueles dias de treva, de 3 dias de trevas que está se falando aí, muitos sinais estão sendo avisados. E isso está sendo preparado o coração das pessoas. Então, preparando o coração das pessoas para elas estarem atentas. Deus sempre avisa antes de fazer qualquer coisa. Deus sempre avisa, ok? Então, quando eu via aquela situação e aquela informação dizendo assim, é obrigado a usar o chip, me vinha também à memória o tempo que foi obrigado a usar o cartão do SUS. Quem se lembra do cartão do SUS? Que falava assim, olha, chegou uma situação que disse assim, olha, não vai poder nem entrar no hospital se não for com o cartão do SUS. Internamente, por exemplo, eu coloquei minha mãe uma vez no UPA e eles disseram assim, sua mãe só poderá sair mediante cartão de SUS. Mãe não tinha cartão do SUS nesse tempo. Meu Jesus, e foi um medo, foi um medo terrível, que eu não queria fazer cartão do SUS, e ninguém queria fazer, que tava todo mundo já com medo, que era já o princípio do chip, não sei o quê, e lá, foi aquela coisa, e tá aí, o cartão do SUS tá aí. E agora? E agora que vem agora a obrigatoriedade do chip, eu falei, Senhor, será como o cartão do SUS? Esse chip, ele não vai interferir na nossa salvação? Irmãos, prestem atenção. O cartão do SUS é um papel. O chip é uma violação do corpo humano. Foi o que o Espírito de Deus foi me instruindo. O chip é violação do corpo humano. Vai ser violado a pele da tua mão. Imagina você, uma máquina passando para outra máquina. Você vai ser uma maquinazinha passando para outra máquina. A máquina aqui e você aqui. Hoje, se eu quero fazer um Pix, eu uso essa máquina. Isso aqui é uma máquina que vai fazer passando por outra máquina. A mesma coisa estão querendo fazer de nós, que é uma máquina. Cuidado, tenha cuidado, tá? Em pensar. Aí quando eu levantei, eu falei com a irmã Liana, que a irmã Liana estava aqui comigo, que ela dormiu aqui, ela estava aqui comigo, a pastora Mara também, e ela falou assim, eu falei assim, contei para ela disse assim, mas Vi, o chip, esse chip aí que vai vir, ele não é o definitivo, esse chip. E eu olhei para ela e disse, pois é, Deus havia me falado sobre isso, que muitas pessoas vão ter isso em mente, que pastores vão ter isso em mente, que igreja vão ter isso em mente. Então, mas a palavra que eu tenho para a senhora é correto violar o corpo para colocar uma máquina dentro do nosso corpo? Uma máquina que é perigosa, que tem ali as suas químicas dentro daquela ferramenta? Isso não é perigoso? Isso não é... e se for realmente se for esse o chip de verdade da besta, você já está marcada, já era, não tem mais jeito para você. E agora,
Porque fora o chip, que esse chip que vai ser conectado também tem o 666, que são os selos, né, da testa também, que é um número 666, né, número de homem. Então, e aí? Deus tá nesse negócio? Eu só vou poder fazer compras ou vender se eu tiver esse chip? Será que não tá tendo artimanhas para o inferno angariar o máximo de almas para o abismo através dessa luz do engano? Aquilo que é verdade é visto como mentira e a mentira é visto como verdade, inversões de valores. Eu preguei ontem, falei ontem na porta da igreja preguei, falei novamente para meus filhos ali sobre inversões de valores, conversei, né, com o pessoal que estava na rua lá, a irmã Elizabeth também, enfim, para eu não bagunçar aqui o vídeo, que eu não vou editar. Então, será que não é para enganar a humanidade e depois ter todos os dados da pessoa dentro daquelas máquinas e ter o controle, o domínio sobre todas as pessoas através daquela máquina, daquele chip? Então, tantas perguntas, né, que muitas pessoas vão fazer. A palavra que eu tenho é essa que Deus deu: não viole seu corpo para colocar um chip, não viole seu corpo para colocar algo que tem chumbo, que tem alumínio, que tem alguns materiais radioativos, e você vai colocar isso no seu corpo. Então pense bem antes de fazer esse negócio, né? A igreja não vai ser arrebatada antes do chip, não, porque Deus, ele mostrou para mim a questão. Eu queria que não fosse assim, gente, pelo amor de Deus, mas aquela questão do provar que ama Jesus, do provar que depende de Deus e vive pela fé, e vai ter que viver pela fé. Hoje você compra o que você quer, mas haverá um tempo que você não vai poder comprar nada. Você não vai poder comprar absolutamente nada se não for com chip. Então, mas já tem chip, mano. No celular tem chip, mano. No relógio tem chip, não sei o que tem chip. Enquanto está no celular, enquanto está no relógio é uma coisa, mas tendo chip no teu corpo é outra coisa. É violar o corpo humano, o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, porque não sois de vós mesmos, pois foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não é pecado ter dinheiro, e não é pecado ser rico, não é pecado ser milionário. Porque Abraão era milionário, Jó era milionário, e tantos outros na Bíblia também. Mas eu quero te dizer uma coisa: Salomão, né? Salomão era milionário, Davi tinha suas fortunas. Então, não estou aqui falando sobre prosperidade financeira, que seja pecado. Mas, irmã, se eu não tiver o chip, eu não vou ser financeiramente bem, não vou ver bem, não vou. Como é que eu vou fazer? Então, mas que todos esses homens nunca precisaram violar seu corpo para colocar um chip na mão, na testa. Nenhum desses homens precisaram fazer isso. E isso vai vir por ordem e permissão do Senhor. E muitos assuntos que tá correndo aí nas redes sociais, que está bombando, é sobre o arrebatamento da igreja. Aqui um tal de um pastor cristão sul-africano diz que o fim do mundo seria na virada do dia 23 para o dia 24 de setembro desse ano de 2025. E isso tomou conta das redes sociais, né? Falando sobre o arrebatamento, a profecia do fim do mundo. E a BBC, Sociais BBC, News Brasil,
colocou este homem sentado lá para falar o que aconteceu. E ele disse que Jesus sentou-se diante dele e disse para ele que o arrebatamento seria entre 23 e 24 de setembro. Eu quero perguntar à igreja, se cumpriu todas as profecias bíblicas que tem que se cumprir, os sinais e tudo mais, diante do arrebatamento? Não, ainda não. Então, meus irmãos, olha que vergonha que aconteceu aqui e que está banalizando o arrebatamento. O diabo está banalizando o arrebatamento, tentando banalizar o arrebatamento, colocando dúvidas e mentiras na cabeça das pessoas. E o pastor mesmo foi enganado por Lúcifer. Porque quem se passou por Lúcifer, que foi, a Bíblia diz que enganaria até mesmo os escolhidos, porque ele ia se vestir de anjo de luz. E enganaria até mesmo os escolhidos. E o pastor foi enganado para dizer para o Brasil e o mundo que do dia 23 para o dia 24 de setembro deveria então agora a igreja ter sido arrebatada e nós ficamos para trás. Ok? Deixa eu ver essa matéria aqui. Por isso que eu me interessei de gravar o que eu vi agora de manhã, às 5h da manhã, onde o Senhor mostrava. E eu vi o povo avisando. Vai ter que colocar o chip se quiser receber o seu salário do banco, se quiser ir buscar dinheiro no banco, se quiser comprar ou vender, vai ter que usar o chip. E eu falei, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? A igreja nem foi arrebatada, e agora? E agora? Irmãos, é coisa séria, irmãos. Isso aqui não é brincadeira, não. É coisa séria. A profecia do fim do mundo. Tô lendo aqui, ó. News Brasil. A BBC. O pastor... Vamos lá. Com voz calma e sorriso no rosto, o pastor cristão sul-africano Joshua Malakela anunciou há 3 meses em uma plataforma de conteúdo digital. Segundo sua profecia, o fim do mundo tinha data e ocorreria na virada do dia 23 para o dia 24 de setembro. No vídeo de quase 59 minutos, veiculado no YouTube pela Sentituin TV, o religioso é entrevistado por 2 apresentadoras. Em Lakela conta que viu Jesus. Então, esse pastor conta que viu Jesus sentado em um trono e ouviu dele a mensagem: estou chegando em breve. Com a narrativa conhecida como arrebatamento, comum no meio evangélico, a profecia do fim do mundo tomou conta das redes sociais, especialmente do TikTok e do X anti-Twitter, e de forma mais contundente nos Estados Unidos e também em países africanos e na Índia. A data anunciada pelo pastor coincidia com o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. E isso não é uma coincidência. Tradicionalmente, a festa judaica está associada ao toque das trombetas, o shofar, para anunciar o tempo vindouro. Olha só, na interpretação de parte dos cristãos, portanto, essas trombetas seriam as mesmas que aparecem no Novo Testamento como símbolo do anúncio de uma volta triunfal de Jesus. Tá. Na primeira carta que o apóstolo Paulo de Tarso, capítulo 5, versículo 66, escreve aos proto-cristãos da cidade de Tessalônico, parte da Macedônia, no antigo Império Romano, há um trecho que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E prossegue: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Para os que creem na profecia do arrebatamento, portanto, este fim do mundo tem contornos de consolo. Afinal, os crentes seriam reunidos com os que morreram na fé e todos levados juntos para estar junto a Deus. A voz de Makela não é um caso isolado. O crescimento do evangelismo neopentecostal, com uma ênfase a encarar trechos bíblicos de forma literal, a onipresença das redes sociais que aplicam teorias de todo modo em um mundo em situação de catástrofe, com crise climática, a guerra tem sido a mistura perfeita para
potencializar profecias de fim do mundo. Esse tipo de alerta, portanto, faz parte do contexto do mundo atual. Temos de perceber que vivemos em uma sociedade cada vez mais aterrorizada. O maravilhamento e o terror costumam vir juntos na experiência humana, diante daquilo que parece um mistério incompreensível, aquilo que supera as nossas vontades e planejamentos, comenta a BBC News Brasil, sociólogo da religião Francisco Borba Ribeiro Neto, ex-coordenador do Núcleo Fé e Cultura da Ponte, não sei o que, Universidade Católica, tá falando também. Ribeiro Neto compara a experiência, então é muito assunto, e já deu. Você viu aqui que ele disse que Jesus sentou-se no trono, diante dele disse, estou voltando em breve. E aqui a gente observa que ele dá data. Mas ele falou que eu estou voltando em breve. Mas por que ele deu data entre 23 e 24 de setembro? O homem se precipitando com seus próprios lábios, onde colocando palavra na boca de Jesus, que Jesus não mandou ele dizer isso. Pelo que nós estamos vendo aqui, ele disse que Jesus disse, estou em breve. Né? Ele falou aqui, deixa eu ver de novo, para a gente não errar. Que a gente teve, né? E ele disse que viu Jesus dizendo, sentado no trono. Vou ler de novo aqui, peraí, cadê tu, benção? Jesus sentado em um trono e ouviu dele a mensagem, estou chegando em breve. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Estou chegando em breve. E aí? Cadê os 23 e 24 de setembro? Muitos profetas estão perdendo autoridade divina e espiritual por acrescentar, onde o Senhor diz que não diminua e nem acrescente. Isso é muito perigoso. Eu deixo aqui o que Deus me mostrou nessa manhã foi a obrigatoriedade do chip chegou. Todos terão que usar o chip. E eu falava, mas não era depois do arrebatamento? Como que isso pode ser agora? E só isso. E eu viajei ali, a minha mente, quem viajou ali, como se eu tivesse acordada, vivendo em paz e dizendo, vamos ter que plantar, viver a igreja vai ter que viver do que planta, o povo vai ter que aprender a plantar, o povo vai ter que, meu Deus, a gente nem semente de milho e de aipim, não tem ramo de aipim, não tem nada. Oh meu Deus, como é que a gente vai fazer? Não temos nenhum ramo, meu pai tinha tanto ramo, dava para todas as pessoas. E agora? Nada. E eu falei, Jesus. E eu fiquei preocupada com aquilo, falei, mas Senhor, era também mais fácil que o Senhor arrebatasse a igreja, a gente não passasse por isso. Mas eu falei, e eu comecei a indagar, muitas pessoas vão usar, dizendo, alegando que isso não é o chip. Olha o que a diaconisa Eliana falou. Mas não é depois. Mas não é depois. Só que o Senhor falou assim, filha, depois que vai intensificar, após a igreja ser arrebatada, é que vai intensificar a perseguição. Que pessoas que vão tentar fugir, não vão poder de um país para o outro, fronteiras vão ser fechadas para que ninguém passe. Isso não vai acontecer agora, mas vai ser fronteiras fechadas. Pessoas só vão poder viajar com chip, vai ter uma facilidade ainda. Quem sabe até aquela facilidade daquela pessoa que tem uma conta, que joga o seu dinheiro na conta de alguém que tem um chip, e esse alguém vai lá e tira esse dinheiro para você, porque é da família que aceitou o chip, quis o chip, gostou do chip, e vai ajudar, mas vai chegar um tempo que ter isso vai ser cortado, vai chegar um tempo que todo mundo vai ser bloqueado, literalmente. Então, vai intensificar aos poucos, vai ser intensificado aos poucos. Analisa isso como uma revelação e dê seu palpite aí, comente, faça o que você quiser. Eu acho que eu cheguei a um tempo da minha vida que eu aprendi que não adianta tentar enfiar na cabeça das pessoas o que elas não querem receber, não adianta. Então eu convoco você para
ser também um crítico e também alguém que vai aí, comenta, dá sua opinião, não deixe de opinar, não deixe, traz uma palavra, deixa aí versículos da Bíblia, complementando essa revelação, tá? Mas em nenhum momento que Jesus, todas as vezes quando Jesus diz assim, as últimas revelações que Deus me deu, eu vi no céu um monte de brilhantes como diamantes, e esses diamantes se juntaram na minha frente, e eu olhando para o céu todo escuro, os diamantes fizeram 3 letras, JJJ, Jesus justo juiz, e eu falava, o que é isso? Aí Deus falava, Jesus justo juiz, o Filho de Deus, vai chegar o tempo que ele não é mais advogado. Jesus disse, João disse, filhinhos, não erreis, mas se errares, tens um advogado, Jesus Cristo fiel e justo para vos perdoar os vossos pecados. Mas primeiro ele diz, não erreis, não erre, mas se errar, tens um advogado. Jesus Cristo fiel e justo para vos perdoar. Hoje Jesus é advogado, mas essas letras que se formaram no céu, JJJ, Jesus justo juiz, ele vai ser o juiz dessa terra, e no juiz, meu amigo, vai condenar. Jesus vai condenar, vai ser o juiz que vai condenar. Então, hoje ele está colocado como advogado diante de Deus, diante dos homens, tá? E todas as vezes quando Deus pensa até mesmo de nos matar, Jesus passa na frente e diz, não, dá mais um tempo para ela, dá mais um tempo para eles. Não, espera. E eu imploro, Pai, não faça. E Deus já levantou do trono uma criança, um bebezinho, profetizou dentro da igreja, que o Senhor já levantou do trono para buscar, para o nosso Deus, para dar a última palavra aos anjos, para buscar a igreja. Jesus chorou, pedindo que não fizesse. Isso não foi uma nem 2 vezes que eu ouvi esses testemunhos de crianças bebezinhas dizendo, uma criança de 3 aninhos dizia, Jesus estava chorando, mãe. Mas Jesus chorou por quê, meu filho? Porque Deus queria buscar a igreja, mãe. E Jesus chorou para Deus não buscar a igreja e disse, dá mais um tempo para eles se arrependerem dos seus pecados. Dá mais um tempo. E nosso Deus deu mais um tempo para nós e eu estou aqui. Porque se não fosse isso também, nós não estaríamos de pé. Você que caiu no engano do inimigo, se levanta antes que seja tarde demais. Você que está fraco na fé, você que entrou no engano da igreja liberal, porque tem um perigo da igreja liberal, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Eu tive que sair do meio deles para eu não me contaminar, porque eu já estava vendo aquilo como natural. A gente vai ficando amigo deles, a gente abraça eles, a gente brinca com eles, come e bebe com eles, e aquilo ficou tão banal que eles estão tentando banalizar a volta de Jesus, banalizar o arrebatamento, banalizar Satanás que está fazendo isso, banalizar também a igreja, banalizar os usos e costumes cristão, banalizou. Como a gente aqui, eu trouxe um estudo ontem no culto, o estudo foi sobre pintura de cabelo, se é pecado pintar o cabelo, né? E banalizaram. A igreja está pintando a unha, pintando o cabelo. A igreja está usando as mulheres usando calça comprida feminina, as crianças usando short curto para ir para a escola. Eu fui da escola pública, era obrigatório em 1993 usar calça comprida feminina. Em 1993 fui à direção, uma adolescente tremendo nas pernas, tremendo nas mãos. Diretora, quero falar com a senhora, o que você quer? Eu sou cristã, eu não posso usar calça comprida feminina. E ela chegar para mim e falar, então use uma saia abaixo do joelho, mas não me venha com saia curta. Entendeu? E ela me liberou minha irmã. Hoje, pai, evangélico, você vai pagar. Você vai pagar porque você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Você vai pagar, pai. Porque você não está, pai, sendo Martinho Lutero. Você não está, pai, sendo o protestante, pai. Parou de protestar por quê, pai?
Cristão parecido com Cristo e protesta. Cristão protesta. Cristão não se cala. O verdadeiro cristão parecido com Cristo não se cala. E ele não se amolda à forma deste mundo. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que se transformar pela renovação do entendimento. Não é se encaixando no mundo. É se encaixando na Bíblia. É se encaixando na palavra de Deus. É parecido com Cristo. Ser cristão, a palavra cristianismo vem de Cristo. Ser cristão é parecido com Cristo, é andar os passos de Cristo Jesus. Isto é ser cristão. E eu quero deixar para você aqui sobre os cabelos brancos, que eu preguei ontem. Cabelos brancos na Bíblia, Provérbios 16, versículo 31. Coroa de honra são as cães, os cabelos brancos, achando-se eles no caminho da justiça, no caminho de Deus. Estão banalizando tudo. Banalizou, corta cabelo, faz o que quer. A Bíblia vem dizer que o cabelo da mulher é o véu da noiva. Mateus 5, versículo 36, Apocalipse capítulo 1, versículo 14, 16, Isaías 46, versículo 4 ao 13. Mateus 5, versículo 36. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Ninguém. Quem pode tornar um cabelo branco ou preto é Deus. E você está simplesmente olhando para o cabelo e dizendo: eu posso, eu vou transformar. O Google dá a resposta. Eu chamei no Google aqui o que significa cabelo branco na Bíblia e vou mostrar para você. Banalizaram tudo. Estão banalizando o evangelho, tá? Estão com mentes cauterizadas. Cauterizar a sua mente, porque o pecado cicatrizou na mente. Tu pode falar o que tu quiser, mas que não vai mudar nada, porque eu sou de Jesus, vou morar no céu. Jesus só quer o coração. Cauterizaram a mente, mente cauterizada. Tu prega, parece que não adianta nada, mas que isso não seja com você, que isso não esteja acontecendo com você, não esteja acontecendo com você nesse dia. Tá? Não esteja acontecendo. Então tá aqui, ó. Eu vou dar um Google aqui pra você, ó. Vou dar um Google aqui rapidinho. Vamos lá ver se dá tempo, né? Cabelos brancos significa na Bíblia. Vou mandar ela falar. Fala, nega, aqui pra mim. Vai, fala. Na Bíblia, os cabelos brancos, ou grisalhos, são simbolizados como uma coroa de honra e esplendor, um sinal de que se alcançou uma vida justa e cheia de sabedoria, representando a fidelidade de Deus ao prolongar a vida e a experiência adquirida com o tempo. Significados e simbolismos. Honra e sabedoria. Os cabelos brancos são vistos como uma recompensa por uma vida de justiça e um caminho de retidão, como está escrito em Provérbios 4:31 da tarde. Experiência. A velhice, marcada pelos cabelos brancos, é um período de acumulação de sabedoria, conhecimento e experiência, que são valorizados pela Bíblia. Fidelidade de Deus. Viver mais tempo e desenvolver cabelos brancos pode ser um testemunho da fidelidade de Deus em sustentar a pessoa e cumprir suas promessas. Pureza e eternidade. A cor branca em si simboliza pureza e limpeza, e os cabelos brancos do Salvador são vistos como um sinal da sua pureza absoluta e eternidade. Glória! Exemplos bíblicos. Provérbios 4:31 da tarde descreve os cabelos brancos como uma coroa de honra que se obtém no caminho da justiça. Isaías 46:4 reforça a ideia de que Deus é fiel em nos sustentar ao longo da vida, um processo que culmina na velhice. Apocalipse menciona os anciãos, que frequentemente são representados com cabelos brancos, contemplando o Cordeiro de Deus, simbolizando a sabedoria e a veneração. Glória! Coisa linda. Google, você ajuda a gente pra chuchu. Deus abençoe. Coisa linda. Você viu aí? Rapaz, não é que o Google tá ajudando o mundo, viu? Agora, cuidado que tem muitas informações erradas que o Google dá. Não é por conta dele, mas é que alguém que fez a pesquisa e quis torcer a mensagem. Tá entendendo? Que
Eu tenho um primo nos Estados Unidos que ele saiu daqui de Recife para trabalhar para o Google lá nos Estados Unidos. Ele trabalha lá em pesquisas também. Então, a maioria das pessoas que trabalham, elas também, nesse caso aqui, tá com base bíblica, que tem comprovação bíblica. Quando ela fala assim, Provérbios, capítulo 16, 3 horas da tarde, 3 e 1 da tarde, não tem nada a ver, porque ela não identifica capítulo, tá? Provérbios 16, aí eles tinham que colocar ali, capítulo 31, não 2.31, entendeu? Eu tenho que botar capítulo para ela falar. É assim que eles têm que fazer. Isaías 46, capítulo 4. Aí ela vai e faz Isaías 46, 4 da tarde. Não é um negócio assim. Ela torce porque parece sinais de horário, né? 31 da tarde. Que é os 2 pontinhos que ela identifica, mas não pode ser assim. É Provérbio 16, traço 31. O Provérbio 16, né? Mas vocês entenderam, né? Então, a gente, fica aí esse despertar. Não vamos de maneira nenhuma banalizar o evangelho. Vou repetir aqui o que Deus mandou repetir. Pai, se você não é mais Martinho Lutero, não é mais um protestante, não é aquele que protesta sobre os usos e costumes mundanos, você também está pagando um preço e poderá perder sua entrada no céu. Poderá, porque quem cala consente no erro do seu irmão é também considerado pecador igual ele. Quem se cala e consente no erro do próximo. Então, eu estava envolvida numa igreja liberal de Madureira, e nessa igreja eu já estava entrando no mesmo caminho deles. Porque o tempo que eu ficava com esse povo me tornou uma pessoa igual a eles. Porque a água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o perigo de estar numa igreja liberal. Esse é o perigo de estar numa igreja liberal. Não é que você quer mudar, mas tua carne, que é viva, ela vai começar a querer fazer aquilo que os outros estão fazendo ali, e até chegar ao ponto de ver que aquilo ali não tem nada a ver, que não tem nada, que Deus não é assim, que Deus é bom, e Deus não vai matar ninguém por conta disso, deixar ninguém no inferno por causa de uma base de unha, e tudo isso. Base de unha é a mesma coisa, do preto e do vermelho, Deus já falou isso comigo. As químicas que tem nisso, que destrói o templo do corpo, que é o templo do Espírito Santo, destrói do mesmo jeito, a base também. Ah, mas uma pulseirinha no meu braço, não tem nada a ver. Ah, um anelzinho nos meus dedos, não tem nada a ver. Tem sim, tem tudo a ver. Deus não quer nada disso na sua vida, porque nós vamos pisar em rua de ouro, e a coroa que Ele está preparando para nós é significado: renunciei tudo aqui na terra para ter tudo no céu. Renunciei todos os pecados aqui, renunciei toda a luxúria, toda a vaidade, porque no céu eu serei eterna, serei como um ser resplandecente, e no céu eu vou voar, eu vou morar em Jerusalém por 1000 anos com Jesus e governar aquilo que restou dessa terra. Será um novo céu, uma nova terra, onde nós governaremos aqui por 1000 anos. E depois é Deus que faz o resto, não sou eu, e não preciso saber mais do que isso, porque 7 anos vai ser festa de boda do Cordeiro, e mais o 1000 anos, o milênio que vai voltar para cá. E todas as almas que estão no abismo serão lacradas no lago de fogo. Lacrada. O inferno é lugar de tortura, é do tamanho do mundo. O lago de fogo é onde não haverá mais nenhum demônio que vai sair para casa de ninguém. Aqui na terra, a gente entra dentro da nossa casa, se a gente está ligado no espírito, a gente já sente o fedor de algum espírito maligno. Não sei se vocês é assim, porque o Senhor me ungiu e ungiu meu ouvido, e até mesmo passadas do demônio, dos espíritos que estão por aí, eu ouço e eu repreendo, e eles andam até de ponta de pé. Em algumas situações, quando eu chego, sinto que andam de ponta de pé para eu não mandá-lo de volta para o inferno, em nome de Jesus. E quando você diz, Deus, você fala assim, em nome de Jesus, eu te ordeno que volte para o inferno. Ele é obrigado a voltar. É voz de comando, aprenda, voz de comando. Se alguém bater na sua porta, você vê que não tem ninguém, mas você viu que bateu, você vai lá e diga, em nome de Jesus, voltem para o inferno, agora. Em nome de Jesus, é voz de comando. Eles são obrigados a voltar. Então, eu já
devido ao tempo de oração, de estar sempre orando, hoje eu já sinto pelo cheiro, eu já ouço pelo ouvido as passadas e também vejo com os olhos. Em muitos casos já vi com os olhos. Para mim já ficou natural ver. Chega numa casa e vejo no canto da parede ali aquele vulto preto e eu digo, saia em nome de Jesus daqui agora, eu volto pro inferno. Então, para eles sabendo que eu vejo, eles já ficam com medo e já não ficam ali, vem em forma mais sorrateira e eu sinto fedor. Mesmo que ele não venha com imagem, eu sinto o fedor deles. Sinto o fedor deles e eu também ouço muitas vezes. Isso não é sempre, vou lembrar aqui os irmãos que isso não é sempre, tem que estar sempre em oração. Quando eu estou em bastante oração, muita oração, intercessão, aí sim. Agora, quando fica aquela semana que você dedica aquela semana mais para as coisas materiais e pouco está orando, sinto sim alguns casos, mas atualmente eu não tenho mais essa coisa de viver tão focado em coisas materiais, que tudo que eu faço é voltado para a igreja. Então, constantemente eu estou voltada para a igreja. E se eu estou lavando louça, estou orando, estou pensando qual é o projeto que eu tenho que elaborar, o que eu tenho que fazer. Deus quer que eu fale o que para as pessoas. Então, assim, eu estou sempre em conexão e não consigo ficar sem conexão, né? Quando Deus me livrou da morte em 2018, Ele disse, diga para a sua família que poderia contar sem você. Então, portanto, diga para eles não prender você, porque eles poderiam estar sem você agora. Diga para eles valorizar cada minuto que tem você aí, porque eu vou permitir que você fique para fazer a minha obra. E foi assim que ele fez, e aqui estou eu para fazer a obra de Deus, tá bom? Eu fiquei, não queria ficar, mas fiquei mediante a fazer esta obra que estou fazendo hoje, tá bom? De pregar, de orientar. Então, eu sou protestante. Se você é protestante, coloque aí embaixo, na descrição do vídeo. Eu me declaro protestante também. Eu protesto contra o pecado. Eu protesto contra a pintura de cabelo. Eu protesto contra a pintura de unha. Você que tem testemunho de que como Deus te revelou sobre a pintura de cabelo, manda para o meu WhatsApp, meu Telegram, meu Signal. Manda, tá bom? 021 994 97 8287. Você vai mandar no áudio, mas por favor, quando você mandar seu testemunho, fale alto, porque já teve pessoa que mandou baixo, não dá para colocar. Fale alto. Fale como se estivesse pregando na igreja. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a Maria, a irmã Maria, de Bahia. Eu quero contar para meus irmãos uma revelação, que o Senhor esteve na madrugada e falou comigo por meio de um sonho, dizendo para mim, serva, pare de pintar o seu cabelo, pois o seu cabelo é o véu. Eu não permito que o meu povo faça isso. Conte desse jeito, tá? Com impostação de voz. Faça impostação de voz, como se estivesse num palanque. E grave, e liga ali, e mande, né? Mas se ficar... porque muita gente ficou triste comigo, eu não vou colocar, enrola, para depois contar. E eu não tenho como ali cortar aquela parte toda que falou dos seus problemas, de milhares de problemas, para depois contar o testemunho. Não tenho condições. Então eu peço, por favor, por gentileza, que mande como um testemunho que vai ser gravado no estúdio, tá? Você vai entrar no estúdio e vai gravar. Então, quando você vai entrar no estúdio, você vai contar um monte de problema para depois gravar. Não é verdade? Tá bom? Então, fica aí, ó. 021 994 97 8287 para que você fale comigo, mandando esse áudio para mim, tá? Se não dá o áudio, escreve um texto. Um texto.